E aí, galerinha? Olha só, eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo o barulho do condicionador de ar, né? Mas não tem como fazer videodica sem um ar condicionado. Bom, vamos dar início à nossa 13ª videodica, que vai tratar do período regencial. É um período que vai de 1831 até 1840. É um período de grande instabilidade política e de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. As forças políticas estavam divididas em 3 partidos, como eu falei na videodica anterior que tratava da evolução política. Era o Partido Restaurador, ou Caramurus, que apoiavam o retorno de Dom Pedro I, o Partido Liberal Moderado, também chamados de Chimangos, que apoiam a monarquia e a centralização política nas províncias do sudeste do Brasil, e por fim, o Partido Liberal Exaltado, também chamados de Farroupilhas ou Jurujubas, que queriam a descentralização política. O período regencial é dividido em 2 fases. O avanço liberal, que vai de 1831 até mais ou menos 1837, e o regresso conservador, que vai de mais ou menos 1837 até 1840. A primeira ideia que surgiu foi a criação de uma regência trina provisória, e por ela ter sido feita às pressas, ela teve um governo curto, de apenas 2 meses. Veio então a regência trina permanente, e com ela o avanço liberal. A gente tem como destaque dessa regência trina permanente a figura, a força política de Padre Antônio Feijó. E as principais realizações feitas por esta regência trina, que era composta por José da Costa Carvalho, Braulio Muniz e o brigadeiro Lime Silva, foram as seguintes: a Guarda Nacional, em 1831. O que era a Guarda Nacional? Era uma força paramilitar formada por pessoas de posse, ou seja, grandes latifundiários, que vão ter a permissão de criar e sustentar um exército local. Lembramos que o Brasil não tinha um grande exército nacional. Em troca desse serviço, esses latifundiários vão receber o título de coronel. Posteriormente, essa Guarda Nacional vai ser extinta, mas esse título de coronel existe até hoje, e é utilizado no interior do Brasil. Outra criação foi o Código de Processo Criminal de 1832, que vai permitir aos municípios a escolha de juízes de paz, que vão exercer o poder judiciário e policial em nível local. Também vai permitir a criação do júri e a utilização do habeas corpus. Como principal acontecimento, a gente tem ali que eu destaquei em mais, o Ato Adicional de 1834, que foi uma reforma da primeira Constituição do Brasil, uma reforma da Constituição de 1824, e foi uma tentativa de conciliar as facções. São medidas mais descentralizadoras, com exceção do município neutro e da regência una, que a gente já vai ver e vai ser agora. Olha só, as assembleias legislativas provinciais vão possibilitar a criação e votação de leis nas províncias, que vai descentralizar o legislativo. Mas tu tem que lembrar que, apesar disso, o presidente da província ainda era eleito, ainda era escolhido pelo regente, que vai continuar mantendo o controle. A gente vai ter também a extinção do Conselho de Estado, porque não tinha mais o imperador para aconselhar. As últimas 2 vão ser a criação do município neutro, o Rio de Janeiro. Para que vai servir? Vai servir para centralizar as decisões políticas. E por fim, a regência una, a criação de uma regência una, que vai representar uma centralização do poder em um único regente. Então vamos a ela. A primeira é a regência una de Diogo Feijó.
vai de 1835 a 1837. Só que tem um tópico importante antes disso que eu gostaria de retomar. Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, ou seja, antes deste acontecimento aqui, da regência de Diogo Feijó, o Partido dos Restauradores vai desaparecer, ficando a disputa política entre os liberais moderados e os liberais exaltados. Com a aprovação do ato adicional do governo anterior ao Diogo Feijó, ou seja, da trina permanente, a gente vai ter uma nova divisão política, que é o que eu vou falar a partir de então. Os defensores dos atos, do ato adicional, vão ser chamados de progressistas, que vão querer a descentralização e o federalismo. E aqueles que vão ser contrários ao ato adicional vão ser chamados de regressistas e vão querer a centralização. Vamos falar um pouquinho de Diogo Feijó e do seu governo. Diogo Feijó, ele conseguiu se eleger e ele era da ala progressista e não vai contar com a maioria na Assembleia Geral, que era de maioria regressista. As revoltas ocorridas em seu governo, como Cabanagem no Pará e Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, vão ajudar para enfraquecer o seu governo. E em 1837 ele vai renunciar. Então a gente tem o próximo governo uno, que vai ser a regência una de Araújo Lima, que vai acontecer de 1837 a 1840 e vai trazer o regresso conservador. Na regência de Araújo Lima, a gente pode destacar a figura de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que vai tomar posse do Ministério da Justiça. Mas por que ele deve ser destacado? Devido a grandes obras como Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Por esses feitos, o seu ministério ficou conhecido como Ministério das Capacidades. E se tratando do Araújo Lima, ele era um político ultraconservador, né? Ele vai anular as reformas de caráter liberal e descentralizadoras criadas durante o avanço liberal. E no seu governo a gente pode destacar, né, com o mais, a lei de interpretação do ato adicional. O que vai acontecer? Ele vai suprimir a autonomia das assembleias provinciais e vai restringir o poder dos juízes de paz, que deveriam obedecer a uma autoridade central, ou seja, queria centralizar novamente o poder. Por fim, a gente vai ter o golpe da maioridade, que é para fechar esse período. O golpe da maioridade aconteceu em 1840, né? Houve uma nova modificação no nome dos partidos. O Partido Regressista vai ser chamado de Partido Conservador. O Partido Progressista vai ser chamado de Partido Liberal. A centralização de Araújo Lima, né, descontentou muita gente, principalmente os liberais. Foi o que eu botei aqui, ó. Os liberais, eles vão se unir a Dom Pedro II, né? E eu botei a seguinte pergunta: mas por que os liberais ajudaram, né, esse golpe da maioridade, fazendo com que viesse o segundo reinado? Bom, porque os liberais estavam descontentes com a regência de Araújo Lima e o Dom Pedro II promete, agora com 14 anos e 7 meses de idade, ele permitiu que fosse criado em seu governo um gabinete ministerial formado por esses liberais. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa etapa do período regencial. Ela não é complicada, mas ela é um pouco extensa, e que vocês continuem aí vendo as minhas videodicas. Valeu, gente! Até a próxima!